acabou para o Bolsonaro. Tivemos nessa semana um encontro chamado RACE. O que é a RACE, Thiago? É a reunião da alta cúpula do Exército. Então, a alta cúpula do Exército, os generais de 4 estrelas da ativa, se reúnem. Eles reuniram em agosto e se reuniram novamente agora na véspera da eleição. E a reunião foi desastrosa para os planos do Bolsonaro. Estamos vendo aí que o Bolsonaro voltou a atacar as urnas, a atacar as instituições nessa última semana, porque está batendo o desespero do fato de que as pesquisas estão mostrando ascensão rápida do Lula, estão mostrando também que eleitores da Simone Tebet e do Ciro Gomes podem mudar o voto para o Lula de última hora, e mostrando o Bolsonaro estagnado ou em queda, que é pior ainda para ele. Então, ele voltou a falar que vai atacar as urnas e tudo mais. Ele deu uma entrevista na Record em que, perguntado se respeitaria o resultado da eleição, ele falou: não, então vamos esperar o resultado. Já disse várias vezes que se tiver fraude, eu não vou respeitar, eu vou respeitar se for uma eleição limpa. Só que quem decide se é limpa ou não é ele, de acordo com o resultado. Se ele ganha, ele diz que é limpa, se ele perde, ele diz que não é. É assim que funciona. E ele estava tentando utilizar o exército. Vamos lembrar, o Bolsonaro, no ano passado, ele pressionou, ele junto com o então ministro da Defesa, Braga Neto, e eles pressionaram para o TSE fazer um grupo para fiscalizar as eleições, o exército e tudo mais. Ok. Aí, o Braga Neto saiu, entrou o general Paulo Sérgio, que começou a peitar o TSE enquanto o Fachin era presidente do TSE. Alguma coisa aconteceu que quando o Alexandre de Moraes se tornou presidente, ele teve um encontro com o general Paulo Sérgio, atual ministro da Defesa. Depois desse encontro, o general Paulo Sérgio saiu correndo direto ao Palácio do Planalto e falou, implorando, Bolsonaro, não ataque mais o Alexandre, não ataque mais o Alexandre. Ok, a partir daquele momento, o Bolsonaro ficou um tempão sem atacar o Alexandre e sem atacar o TSE. Voltou a atacar justo agora que o Bolsonaro perdeu o apoio dos militares. Por que perdeu? Porque a reunião da alta cúpula do Exército decidiu o seguinte, que eles vão se distanciar ao máximo de qualquer auditoria ou qualquer tipo de fiscalização das eleições. Saíram de lá também os generais dizendo o seguinte, quem for eleito e quem vai ser anunciado pelo TSE, como sempre é, o Tribunal Superior Eleitoral é quem anuncia os vencedores da eleição, e quem for eleito vai tomar posse, ou seja, quem ganhar leva. Então não vai ter chororô de Bolsonaro, não vai ter golpe, não vai ter golpismo, nem nada disso. Se o Bolsonaro decidir não aceitar o resultado da eleição, seja o motivo que ele alegue, e a gente já sabe o motivo que ele vai alegar, ele terá de fazer pelas vias institucionais, ou seja, pelas vias jurídicas. Vai ter que usar lá o advogado dele, o advogado do PL, e falar, não aceito o resultado da eleição. Aí vai ter que fazer do jeito que pode ser feito juridicamente e vai acabar preso. É isso que vai acontecer com o Bolsonaro, ele vai acabar preso. Então, a coisa tá ruim para o Bolsonaro, mas uma péssima notícia para o Bolsonaro. Eu imagino que nos últimos dias o Bolsonaro já não dorme mais. Já tinha vazado na mídia que, isso do começo desse ano, que o Bolsonaro não dormia, que os aliados reclamavam que recebiam mensagem dele no WhatsApp 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, e que principalmente de madrugada o Bolsonaro surta. Ele manda mensagem mal educada, manda mensagem xingando. Vamos lembrar, foi inclusive de madrugada que teve uma discussão do Valdemar da Costa Neto com o Bolsonaro, em que o Valdemar xingava os filhos dele, falava um monte, isso antes do Bolsonaro entrar no PL, no ano passado. Foi de madrugada a discussão. Então já falavam que o Bolsonaro não dormia. Agora, na iminência de perder a eleição em primeiro turno, aí é que ele não dorme mesmo. Para piorar, vem a notícia dos militares. Vou te explicar isso tudo aqui. Vai ter uma fiscalização, auditoria dos militares? Vou te explicar isso tudo aqui. Mas antes, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. É um segundinho, é grátis se inscrever no Plantão Brasil. E a gente vem na linha de frente, na oposição a essa desgraça que tá acabando com o Brasil. Então, um segundinho aqui embaixo, grátis, você clica em inscrever e você fortalece as redes. Agora é hora de fortalecer a oposição que estão na véspera da eleição do dia mais importante para o Brasil. Agora vamos falar sobre o TSE, os militares, o que vai ser feito no dia da eleição. Pois bem, os militares, eles combinaram com o TSE que eles vão fazer uma auditoria. Pois bem, o jeito que o Bolsonaro queria que fosse feito não será feito. Isso foi decidido na reunião. Não vão fazer o que o Bolsonaro quer que seja feito. Bolsonaro queria que fosse uma mega auditoria e tudo mais para eles, para chegarem os militares. O resultado dessa auditoria deles será às 9 da noite do domingo. E falarem às 9 da noite do domingo, logo depois do TSE anunciar o vencedor da eleição e dizerem, olha, não funcionam as urnas, tem irregularidades e tudo mais. Porém, na reunião, o que decidiram é o seguinte, o TSE vai simplesmente fazer o que foi combinado com o TSE, o Exército vai fazer o que foi combinado com o TSE,
que é o seguinte, tem 684 urnas, se eu não me engano, 600 e poucas urnas, que eles vão fiscalizar. O que é fiscalizar? É pegar o boletim de urna dessas urnas e somar os votos. É isso. Qualquer cidadão pode fazer. Você pode fazer isso. Pode ir em qualquer zona eleitoral, vai em todas elas, tira a foto do boletim de urna e soma você os votos. Ou melhor, no próprio aplicativo do TSE das eleições, vai ter ali a foto de todos os boletins de urnas. Ou seja, você pega você e você soma. Mas só tem uma calculadora, não precisa ser um Einstein, não. Os militares vão fazer isso, com 600 e poucas urnas. Essa é a auditoria que eles vão fazer. Aí, dizem os militares, eles vão se afastar de todo e qualquer discurso golpista do Bolsonaro, como estão fazendo nos últimos meses. Você percebeu que, quando o general Paulo Sérgio assumiu o Ministério da Defesa, isso foi em abril, 1º de abril ele assumiu, ele começou a peitar o Tribunal Superior Eleitoral e o Bolsonaro estava usando o general para peitar o TSE e o Ministério da Defesa e o Exército. E aí as tensões estavam aumentando. Aí tinha até gente da grande mídia que falava, talvez, olha, será que tem golpe? Será que não? Os generais dizem que não, mas não sabemos, tudo mais. Estava aquela tensão. Porém, depois que o Alexandre de Moraes assumiu o Tribunal Superior Eleitoral e ele teve essa reunião em que o general saiu correndo, pararam todos os ataques vindos do general Paulo Sérgio, todos os ataques vindos de Exército, de generais, de Ministério da Defesa, pararam contra o Alexandre de Moraes e contra o Tribunal Superior Eleitoral e contra as urnas eletrônicas, ou seja, ataques contra a democracia cessaram. Os ataques ficaram isolados no Bolsonaro. Outro que sumiu, eu não sei se você percebeu, onde anda o senhor general Braga Neto, vice do Bolsonaro? Ele aparece às vezes, ele aparece ao lado do Bolsonaro em alguns eventos públicos. Tem evento que o próprio Braga Neto não tá. Você tá vendo alguma fala golpista do Braga Neto nas últimas semanas? Tá vendo falar golpista dos outros generais do governo Bolsonaro e da cúpula nas últimas semanas? Não. Então, os próprios militares da ativa, a cúpula do Exército, acredita que se tiver algum discurso golpista, esse discurso de militares, esse discurso vai ser desses 3 generais que estão no governo Bolsonaro. O general Heleno, o general Braga Neto e o general Ramos. Esses 3 podem ser os que façam algum discurso golpista, porque eles são generais da reserva. Eles não podem ser expulsos do exército, não podem ser punidos, que são da reserva já. Da reserva quer dizer que já estão aposentados. Então, se tiver algum discurso golpista, virá deles. Os militares também já designaram alguns generais para começar a conversar com o pessoal do Lula, se o Lula ganhar a eleição, seja no primeiro ou no segundo turno. Ou seja, a partir de 3 de outubro, segunda-feira, ou a partir de 31 de outubro também, segunda-feira, que é o dia depois do segundo turno, seja um ou seja outro, já há generais, inclusive uma matéria do Estadão deu nome de alguns desses generais, quer dizer, quando se dá nome é porque é coisa já bem oficial, viu? Que estão designados para conversar com o pessoal do Lula, abrir as linhas de diálogo para ter alguma transição, para ver o que vai ser. E que os próprios militares, eles veem com bons olhos o fato de que o Lula vai indicar um civil para o Ministério da Defesa. O Lula sempre colocou civis no Ministério da Defesa, foi o Temer, depois o Bolsonaro que começaram a colocar generais. E aí começou a desandar a coisa. Então a notícia para o Bolsonaro é muito, mas é muito ruim. Isso é na semana que o Bolsonaro pressionou, e olha que o Valdemar da Costa Neto jogou o Bolsonaro aos leões. O Bolsonaro pressionou e o PL, que é o partido dele, emitiu uma nota golpista. Usou sua atribuição de partido político, usou dinheiro do fundo partidário, que é uma nota, gastou mais de 250 mil reais para contratar uma empresa cujo dono já teve reuniões com a cúpula do governo Bolsonaro, ou seja, com assessores diretos do Bolsonaro, uma empresa cujo dono é amigo do Valdemar da Costa Neto, recebeu mais de 250 mil reais para fazer um relatório de uma página. Imagina você pegar 250 mil reais para fazer uma página, um relatório fake. Aí, esse relatório, eu falei já aqui sobre esse relatório algumas vezes, fala que as urnas não tem como comprovar, que o código-fonte das urnas não é seguro. Essa empresa, agora foi noticiado, ela teve acesso ao código-fonte das urnas, mas eles não inspecionaram, eles saltaram no dia. No dia de ir lá, que hackers puderam ter acesso ao código-fonte e com acesso a isso puderam tentar fazer testes, invadir a urna, essa empresa não foi. Foi convidada e não foi. O dono da empresa chegou a visitar a tal da sala secreta, que o Bolsonaro fala que é sala secreta, que não é secreta coisa nenhuma, junto com o Alexandre de Moraes. O Valdemar da Costa Neto também foi lá no dia em que a nota foi emitida. Aí o Alexandre de Moraes já enquadrou o PL e o PL já falou que não, foi pressão do Bolsonaro. Extraoficialmente já falaram isso, mas ainda tem prazo aí? O prazo é de 24 horas a partir da notificação. Foram notificados hoje,
então são dias úteis, então o prazo é para até segunda-feira à tarde, o PL vai ter que explicar por quê emitiu essa nota golpista, baseado em quê e pressionado por quem? Eu vou falar, vamos jogar o Bolsonaro na fogueira para os leões. No caso, os leões são os ministros do TSE. Então a coisa vai ficar bem feia para o Bolsonaro a partir dessa segunda-feira. O próprio partido dele apunhalando ele pelas costas. Agora, os militares, olha, o que o Bolsonaro está fazendo para os militares é um negócio assim. Por que muito militar é bolsonarista? O Bolsonaro mudou o plano de previdência dos militares e funciona assim. Um militar pode fazer um curso à distância, ou seja, o cara tá lá, pelo celular dele, ele faz um curso. Tem curso que tem 10 horas de duração. 10 horas de duração, à distância. Então ele vai lá, 10 dias, 1 hora por dia, ele assiste lá uma aula, e aí, por conta desse curso, na hora que ele for se aposentar, a aposentadoria dele é turbinada em 30%, 40%, 50%. Então imagina que você ganha aí seus 20 mil reais por mês, e aí o militar lá de alta patente ganha 20 mil reais por mês. Aí ele vai lá, faz um curso de 10 dias, eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que o cara não precisa nem assistir o curso. Ele simplesmente liga ali, se é que liga, se é que tem presença e tudo mais, lista de presença, esse tipo de coisa, e não assiste nada. Por quê? Porque aí ele faz o curso, aí imagina, você ganha 20 mil, pô, turbinei meu salário aqui em 20%. Então, em vez de 20, você vai se aposentar com 24 mil. Só que eles não fazem 1 ou 2 cursos, fazem vários. Alguns estão ganhando 70%, 80% a mais de aposentadoria. Então, um cara que ganhava 20 mil trabalhando, tese, né? A gente não sabe, pintam meio fio pra caramba. Trabalhando, ganhava 20 mil, se aposenta ganhando 30, 40, e aí não trabalha, e se aposenta. Então os caras estão nadando em dinheiro. É isso que o Bolsonaro fez pros militares, mas só pros oficiais. Só pra quem tem alta patente. O recruta lá que se ferra no quartel, esse não. Esse pode passar fome mesmo, viu? Esse foi obrigado a devolver o auxílio emergencial. Bolsonaro não fez nada contra isso, não teve salário aumentado, não estava no plano de previdência dos militares, ou seja, quando o Bolsonaro fez a reforma da previdência dos militares, não incluiu esses aí. Esses aí, se aposentarem, vão ser pobres pelo resto da vida, vão morrer pobres. Eles não, eles são um grande contingente do exército. Mas quem manda neles e quem faz lavagem cerebral neles, sim, esses estão nadando em dinheiro. Então é isso que você tem no exército, uma casta que está hoje milionária, ganhando mais dinheiro do que... Eu nem vou falar aqui dos super salários, de vagabundo que já chegou a ganhar 1 milhão por mês no contra-cheque. Nem tô entrando nesse tema. Mas esses aí são poucos, você vê uma pirâmide aí no exército, assim na base da pirâmide você vê o quê? Os recrutas que ganham mal e vão morrer pobres. E no topo da pirâmide, fazendo lavagem cerebral neles, você vê esses caras nadando em dinheiro. É isso que são as Forças Armadas hoje. E aí, depois do Bolsonaro fazer tudo isso para esse pessoal falar, colocar mais de 6 mil deles mamando, mas mamando muito nas tetas gordas do governo, ganhando muita grana, muitos deles sem trabalhar, acumulando 2, 3, 4 empregos. Tem general acumulando jeton. Jeton é o seguinte, o cara participa de um conselho de qualquer empresa estatal, aí para uma reunião, às vezes tem uma reunião por mês, às vezes é uma a cada 2 meses, o cara ganha 20, 30, 40 mil por mês para participar de uma reunião. Que é uma mamata dessa? Tem vários generais nessa mamata. Chega na hora que o Bolsonaro mais precisa, na hora do golpe, eles se reúnem e falam, pô, não. Os Estados Unidos o Senado americano aprovou que se tiver qualquer coisa com golpe no Brasil, eles vão sancionar o Brasil, a gente que vai se ferrar, nós militares é que vamos nos ferrar. Não. Inclusive, o chefe do exército norte-americano está em contato diário, veja bem, diário, com altos generais do Brasil, generais de 4 estrelas. Contato diário. E eles já ordenam. Veja bem como são os generais do Brasil. Eles, nós defendemos a pátria. Nada, eles fazem assim, ó, batem continência para os gringos. São os americanos quem mandam nos militares brasileiros. E os chefões, que são os americanos, já falaram, tem que respeitar o resultado. Se ganhar o Lula no primeiro turno, no segundo, vocês respeitam e calem a boca. E pronto, aí o general brasileiro faz assim, ó. Aí ele abre aqui, yes, sir. Pronto. Desculpa falar das palavras, você mandou calar a boca, desculpa. É isso que faz os generais brasileiros. Então, acabou pro Bolsonaro. Eu vou falar, acabou pro Bolsonaro. A chance da eleição ser decidida em primeiro turno é muito grande. Se não for no primeiro turno, a chance do Bolsonaro ganhar no segundo turno é zero. E lembre-se, tendo o segundo turno, vamos ter aí pelo menos 2 debates, mas provavelmente serão 3, em que você vai ter só Lula e Bolsonaro frente a frente. O Bolsonaro vai ser massacrado pelo Lula. O Bolsonaro teve sorte no debate da Globo que ele não teve interação. A única interação direta que ele teve com o Lula foi uma não planejada em direitos de resposta, mas ele não ficou frente a frente.
Na hora de ficar frente a frente com o Lula, o Bolsonaro amarelou. O Bolsonaro, em um dos blocos, ele foi o primeiro sorteado para fazer pergunta. Ele podia perguntar para quem ele quisesse. E ele perguntou para o Ciro Gomes. Não perguntou para o Lula. Amarelou. Ou seja, imagina um presidente ali há 3 dias da eleição, perdendo um ex-presidente para ganhar no primeiro turno, o debate, o Brasil inteiro vendo, foi o terceiro programa de maior audiência em 2022 no Brasil. Sabia disso? Aí no topo, justo aquele momento era o topo de audiência do debate, aí ele chega, tem a chance de perguntar para o Lula, e ele amarelo e vai perguntar para o Ciro? Deu ruim, hein? Deu muito ruim pro Bolsonaro. Ó, peço aí sua inscrição no canal. Na descrição aqui eu deixo minhas outras redes sociais, peço que se inscreva lá. Falou!